O Plano 2030 promoverá uma série de encontros virtuais com os candidatos das eleições municipais de 2020. O professor José Geraldo, que será o mediador dos encontros com os candidatos a vereador, está conosco para esclarecer algumas dúvidas dos candidatos. Professor, nos fale um pouco sobre esses encontros. É um encontro para que cada candidato individualmente se exponha ao seu público, aos seus eleitores e à comunidade de Santa Rita, apresentando algumas ideias que serão estimuladas durante o encontro. Não é um debate, não é um confronto de pessoas, não é um confronto de ideias, não tem possibilidade de ataques pessoais ou a entidades, porque é um encontro para o candidato se manifestar ao público, aos seus eleitores e à comunidade santarritense. Professor, sobre os candidatos que estão com receio de participar, porque terão que responder perguntas, o que o senhor pode comentar para a gente? Os candidatos estão com medo de fazer a inscrição por causa das perguntas. Não justifica muito. Por quê? Primeiro, ele pode simplesmente não ir, porque é convite. Segundo, as perguntas estão todas disponíveis há muito tempo, então ele pode estudar, fazer uma colinha, etc. Terceiro, a pergunta que vai ser feita ao candidato é uma pergunta para ele responder ou comentar, ou seja, é apenas para estimular que ele desenvolva ideias sobre aquele tema. Ele pode perfeitamente desviar um pouquinho do tema, dizer, olha, isso aí eu não estou muito por dentro, mas nesse aspecto eu falaria disso. O que não pode é você faz uma pergunta de A, ele responde B e acha que está tudo bem. E outra coisa, na segunda etapa, fala do tema que ele quiser, ele fala do programa de governo dele, quer dizer, que a intenção não é constranger ninguém, não é desrespeitar ninguém, mas é sim dar uma satisfação para a população de em quem é que ela vai votar. Nós estamos revendo a formulação das perguntas para ficar mais compreensível, talvez, mas o assunto é dentro daquilo, porque a proposta do movimento é desde o início, fazer as pessoas pensar no futuro, uma cidade para o futuro. Né? Claro que as situações do dia a dia são importantes, mas a gente não pode se restringir apenas a essas questões. Ótimo, professor. Ainda sobre as perguntas, o que o senhor pode falar para a gente do objetivo das perguntas serem tão elaboradas? Dizer que as perguntas estão em nível elevado é verdade, mas essas perguntas, elas não estão fora de contexto, porque elas estão absolutamente dentro do contexto do Plano 2030, que é um plano de futuro, de pensar a cidade para o futuro. Então, elas estão dentro desse contexto. Elas não estão dentro do contexto do usual, que é atacar a Copasa, dizer que vai fazer rede de esgoto na rua tal, aquelas coisas de sempre, que também são importantes, mas que não revelam uma visão de futuro para a cidade. A gente pode ficar na vala comum, de fazer mais do mesmo. E eu entendo que para alguns candidatos, algum nível de candidato, isso seria muito conveniente. Mas a ideia do plano não é essa. É construir, tentar puxar as pessoas para uma visão de futuro.